Bom, hoje nós vamos falar sobre a euforia, que na verdade, cada vez mais eu tenho a certeza que todos nós somos movidos à base da euforia. E isso de certa forma tem uma explicação, porque a energia da euforia, ela é uma energia que ela é produzida nos nossos chakras emocionais, que são os chakras abaixo do chakra cardíaco, que é onde a maioria da população se encontra na questão do nível de consciência, né? No nosso mini curso de chakras eu falo sobre essa questão do nível de consciência, da consciência em cada chakra, né? Da consciência ancorada em cada chakra. E isso a gente consegue analisar qual o nível de consciência que a pessoa tem. Mas eu tenho certeza também que eu preciso falar mais sobre isso, porque é um assunto que é de difícil entendimento. Eu sei que não é fácil entender, porque eu também tive muita dificuldade de perceber isso. E eu acho que quanto mais a gente falar, cada vez que a gente fala, que a gente aborda de uma forma, a gente consegue acrescentar algumas coisas, né? E a gente ter esse conhecimento da energia em si, transitando em cada chakra, na produção das energias, na qualidade da produção das energias, é importante, porque a gente começa a sair de um viés de literatura e começa a entender na prática como as coisas funcionam. Quando eu resolvi gravar esse vídeo aqui, falar da euforia, eu estava assistindo um vídeo justamente de uma pessoa no YouTube, e ela tem até bastante seguidores, né? 300 mil seguidores e tal. E aquilo me chamou a atenção, mais pelo fato do tema mesmo, né? Que ela estava falando sobre os chakras e tudo. E a ideia era passar o nosso nível de evolução através dos chakras. Então aquilo me chamou a atenção, que é um assunto que eu gosto bastante, e eu resolvi assistir. E aí ela começa explicando, falando quando a criança nasce, que ela está no chakra básico, aí até os 7 anos ela está no chakra básico, depois dos 7 aos 14 ela está trabalhando outro chakra. Enfim, é o que a gente já conhece aí nas literaturas, tem muito nos livros. E ela estava até explicando de uma forma muito didática para as pessoas, que era uma palestra, né? Ela estava explicando de uma forma muito didática, muito bacana a forma dela explicar, fazendo muitas analogias que de fácil entendimento. Só que eu percebi que a forma como ela falava e que prendiam as pessoas era uma forma muito eufórica. Tinha ali uma produção muito grande de energia, de euforia ali. E você consegue perceber isso muito facilmente, né? Muito facilmente, que eu digo assim, pelo menos eu consigo perceber muito isso. Acho que pessoas que são mais sensíveis, acho que também conseguem perceber essas nuances de energia. E eu fiquei olhando para ela ali assim, assistindo, falei, caramba, olha que interessante, né? Apesar do conteúdo ser um conteúdo bacana que ela estava passando ali, mas olha como prende as pessoas, toda aquela movimentação energética, né? Aquela carga de energia, de euforia. E por que a euforia nos prende tanto, nos faz bem? E por que eu disse que nós vivemos à base da euforia? Porque a euforia, ela é aquilo que a gente precisa. A euforia, ela nos dá prazer. Todo tipo de euforia nos dá prazer, né? Se você for analisar o sexo, tem uma energia de euforia que te dá o prazer. A comida, ela gera uma energia de euforia que te dá prazer, né? Uma competição, um jogo, um esporte, ela gera aquela energia de euforia que te dá prazer. Então, a energia de euforia é aquela energia de prazer. Vamos botar bem a grosso modo assim. Uma energia que te dá aquele prazer momentâneo. Então, a gente precisa disso, porque a gente é ensinado dessa forma a entender. Os nossos chakras já aprendem dessa forma, né? Que a euforia que é coisa boa pra gente, porque nós paramos a nossa evolução nos chakras mais baixos e a gente não dá continuidade
nossa evolução com os chakras superiores. E para a gente fazer essa evolução para os chakras superiores, a gente precisa abrir mão, não é abrir mão, na verdade é largar todas as cargas emocionais que a gente possui. E isso, de certa forma, é um desafio muito grande. E eu me incluo nesse desafio também, né? Porque pelo simples fato de você sentir raiva de alguém, sentir um medo, por exemplo, o medo é o melhor exemplo. Se você tem medo de alguma coisa, você já está preso nos chakras mais baixos. E são justamente esses chakras que eles precisam dessas energias de euforia, que é aquele prazer momentâneo. Então toda energia de euforia vai prender a gente. A gente pode analisar também quando a gente vai ao teatro, se a gente assistir uma peça que é muito dinâmica, de riso, né, de comédia, ali há uma energia eufórica. Aquilo ali é mais fácil você contaminar as outras pessoas, né? Contaminar, que eu digo no bom sentido, daquilo passando de pessoa para pessoa e fazendo a plateia toda rir. É o que? A energia de euforia do ator ali em cima do palco, que ele consegue despertar, na verdade propagar aquela energia para as pessoas. E é bem diferente se você for analisar e for ao teatro assistir, por exemplo, alguma coisa clássica, um balé, né, uma apresentação clássica, uma energia mais sutil. A própria música que transita ali no ambiente é uma música que trabalha com os níveis mais sutis. Então a produção energética ali é uma produção mais sutil, não é tão densa quanto a da euforia. Por isso que muitas pessoas não conseguem gostar, né, dessa coisa clássica, dessa coisa mais sutil, dessa coisa mais calma, querem mais a parte da euforia, do riso, né? Então a gente consegue perceber muito claro isso. E as palestras, se a gente for analisar, se você pegar os maiores palestrantes que você conhecer, pegar como referência, analisa a forma como ele fala. Veja se ele trabalha com esse nível de euforia. E como é que a gente pode fazer essa análise? Vendo o comportamento dele, né? O comportamento físico dele, né? Se ele se movimenta muito, a forma como ele fala, se é uma forma mais direta, mais forte. Isso tudo a gente consegue analisar e a gente consegue entender e perceber como as pessoas que têm uma boa oratória e que trabalham com a euforia consegue prender mais as pessoas, porque é esse tipo de energia que a gente precisa. Na verdade, é o tipo de energia que a gente está acostumado a trabalhar e a produzir diariamente. E de verdade, eu acho que a gente precisa sair desses campos, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aqui a questão a gente falar sobre isso, a questão justamente a gente falar das euforias, né? E trazendo para essa pessoa específica dessa palestra, eu percebi que o conteúdo que ela estava apresentando ali era um conteúdo até muito bacana. Muito bacana, a forma como ela apresentava ali a temática do chakra era bacana, com a didática bem legal, de fácil entendimento. Mas eu percebi ali que é por isso que eu falo que a gente precisa sempre questionar muita coisa, né? A gente precisa pesquisar muito sobre qualquer assunto que a gente venha aprender, e a gente nunca pode ficar preso a uma literatura ou então ao conhecimento de uma pessoa, porque é aquilo que eu costumo dizer sempre: quando a gente aprende alguma coisa vindo de outra pessoa, a gente está aprendendo com o olhar daquela pessoa. Eu acho que é importante a gente aprender com o nosso olhar também, né? Então, toda vez que vocês forem estudar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, escute com atenção o que aquela pessoa está falando, mas não fique preso, não leve aquilo como uma verdade absoluta. Por isso que eu falo aqui nos meus vídeos, o que eu falo aqui, eu não quero que seja uma verdade, não quero que você acredite, e eu acho que você tem que questionar, sim, é importante questionar. A única coisa que eu peço é que você escute de coração aberto, assim como você vai escutar qualquer outro tipo de material que você for pesquisar. Mas o importante é questionar. É questionar. E é isso que eu faço muito, porque senão a gente fica cego, né?
A gente se fecha no nosso mundo, nas nossas ignorâncias, e a gente acaba achando que só aquela linha ali é a verdadeira e a correta. E quando eu decidi fazer esse trabalho de questionar, principalmente na questão dos chakras, que é uma questão que realmente desperta muito interesse, eu faço muita busca em relação a isso. Quando eu vejo uma palestra que igual eu vi dessa pessoa, eu tenho certeza mais ainda de que a gente precisa questionar muito mais. Porque é questionando que a gente vai buscar o nosso olhar, né? A gente vai entender da nossa forma e a gente vai perceber que aquilo que a gente aprende tem muito mais além daquilo ali, né? Tem muito mais do que além daquilo ali. E eu vejo cada vez mais que as pessoas ficam muito presas seguindo pessoas, achando que aquelas pessoas têm a verdade absoluta. Eu acho que de verdade isso é muito triste, porque isso nos prende cada vez mais, né? Então, esse exemplo que eu ouvi dessa palestra específica foi bem interessante, porque eu pude perceber a primeira vez que isso acontece, na verdade, né? Depois que comecei a fazer essa busca toda dos meus estudos, que eu pude perceber um conteúdo que estava sendo passado e que eu já tinha aprendido dessa forma também, eu havia aprendido daquela forma, e hoje eu consigo ver um pouquinho diferente daquilo que foi passado. Não estou dizendo que está errado que a pessoa passou, não estou dizendo que o conteúdo está errado, não é isso. O conteúdo está correto, não tem nada de incorreto ali não, mas eu digo que a forma de verdade como as coisas funcionam é um pouco diferente. E esse pouco diferente, que na minha visão é muita coisa que a gente precisa aprender, faz muita diferença. Faz muita diferença e eu acho que a gente precisa questionar. Inclusive isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui vocês precisam questionar também, né? Não é acreditar que é a verdade absoluta, que eu tenho razão, que eu não tenho razão de nada não. Eu sei o que eu faço, o que eu pesquiso. Agora, se vai ser o mesmo que você pesquisa, o mesmo que você enxerga, não sei. Então, eu acho que a gente precisa questionar. Questionar porque tem muita coisa aí que a gente precisa saber, que a gente não sabe e que a gente precisa descobrir. Que aí nosso universo simbólico ele aumenta de uma forma muito, muito interessante. E quanto mais a gente fizer essa busca, esse questionamento, menos nós vamos ficar dependentes dessas euforias. Porque a energia da euforia, na minha visão, ela é uma grande armadilha para prender a gente. Essa é a verdade. Então a gente tem que fugir cada vez mais das euforias. Porque eu vejo que não é uma coisa boa. É isso. Bom, aqui no nosso canal nós temos o mini curso de chakras, falando sobre os chakras, né? Nós temos o mini curso de chakras gratuito na playlist. Eu vou deixar o card aqui em cima, é só acessar o card. Nós temos também o nosso curso de bioenergia, que a gente aborda também essas questões de energia. Nós temos as nossas terapias bioenergéticas. Então, para saber das terapias, para saber do nosso curso de bioenergia, é só mandar e-mail para igorventura@gmail.com. E é isso. Vamos pesquisar, vamos questionar, vamos aprender e vamos ficar cada vez mais longe dessas energias de euforia, que eu penso que é um bom caminho, tá certo? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.